Olá pessoal, é com enorme satisfação que eu, Leandro Veloso, quero começar com você hoje na aula 1 os melhores assuntos relativos à lei das estatais, em especial o regime jurídico de licitações e contratos. Vamos aproveitar neste momento, vamos iniciar o nosso estudo da lei das estatais, onde você terá a possibilidade de visualizar os principais conteúdos relativos ao regime jurídico de licitações e contratos, instituído pela Lei 13.303 de 2016. Bom, para nós começarmos a aula de hoje, é importante recordarmos algumas regras relativas a licitações e contratos. O primeiro momento é o seguinte: a Lei 13.303 ela veio num novo cenário, determinando para o administrador, em especial para as estatais, uma nova visão de mercado, uma nova visão de empresa. O nosso destaque de hoje é justamente como será esse regime de licitação, regime de contratação da nova lei das estatais. Nós sabemos que, a partir de 2018, se não houver modificação legislativa da Lei 13.303, teremos a obrigatoriedade de todas as estatais já estarem aptas a usar o instrumento da Lei 13.303, ou seja, esse novo cenário que se abre relativo à Lei 13.303, que no que se refere ao conteúdo de licitações e contratos. Quero destacar para você que eu, Leandro Veloso, quero disponibilizar esse conteúdo com você para estarmos juntos nessa empreitada no momento difícil do país, no momento difícil no ambiente das contratações. Bom, a evolução das regras da contratação pública se dá da seguinte maneira. Primeiro, nós sabemos que as estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista estão obrigadas a licitar. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, combinado com mais o artigo 175 da própria Constituição, garante e obriga que todas as empresas públicas e sociedades de economia mista sejam obrigadas a licitar. Desta forma, antes da vigência da existência da Lei 13.303, nós temos a Lei 8.666 como base geral, a Lei Geral de Licitações e Contratos. Bom, a ideologia da Constituição, de modo geral, é justamente obrigar que o poder público tenha a possibilidade de um devido processo legal escolher a melhor forma, a melhor contratação. Para que haja a melhor escolha para a futura contratação, foi determinado um procedimento de disputa, isso na base da Constituição. O próprio artigo 37 quer que somente a lei ordinária será aquela que poderá excepcionar a obrigatoriedade de licitar. Nesse sentido, as exceções de licitação, seja da 8.666, ou seja, da própria Lei 13.303, justamente veio com a ideia da própria lei, ou seja, os casos de dispensa e os casos de inexigibilidade já estão previstos na legislação. Nesse sentido, somente por lei admite-se a excepcionalidade da licitação. Bom, partindo então para a ideia da licitação, nós sabemos que ela é obrigatória para compras, obras, serviços, alienações, inclusive serviços de publicidade. Essa mesma lógica da Constituição está presente no nosso ordenamento atual, ou seja, na Lei 13.303, a ideologia da Constituição no que se refere à obrigatoriedade de licitar continua. O que mudou é a sintonia dessa legislação com o mercado, a ideia da uma menor burocratização, uma maior liberdade para o gestor, sempre obedecendo regras principiológicas já existentes no ambiente de contratação. Destaco para você, então, que mais uma vez a Lei 13.303 ela não pode ser inovada perante os estados e municípios. Portanto, empresas públicas, sociedade de economia mista, estaduais e municipais não podem dissociar-se da legislação geral, porque esse assunto de licitação, a competência ela é obrigatória da União, ela é exclusiva da União. Portanto, os estados e municípios não podem fazer uma legislação, legislar de maneira diferente. Portanto, esse cenário da Lei 13.303 será o mesmo cenário para o ambiente estadual e para o ambiente municipal. Nós, do direito administrativo, chamamos isso de simetria legislativa,
que é quando a competência é exclusiva do próprio Poder Público Federal, os estados e municípios vão legislar naquilo que for necessário para a melhor sistemática do seu ente federativo. Portanto, continua a competência da União para legislar sobre o assunto. A ideia principal, o elemento subjetivo dessa legislação é justamente trazer um maior vigor à empresa pública, à sociedade de economia mista. O primeiro passo é que o regime de licitação e contrato, que é o nosso foco, esses encontros que você vai ter comigo, é justamente visualizar como licitar e como contratar. Então, o elemento subjetivo nesse tópico é justamente proporcionar uma maior flexibilidade no ambiente das licitações com o mesmo cenário do RDC. O RDC é o Regime Diferenciado de Contratação, que surgiu lá atrás, baseado na Lei 12.462 federal, justamente para trazer mais liberdade para o administrador. O lance é que o fato de estar com mais liberdade, isso não se dissocia, não vai simplesmente infringir legislação. Ou seja, o procedimento será mais célere, o procedimento será mais cuidadoso? Será. Mas o cenário é um cenário competitivo e é um cenário onde a própria empresa pública deverá, a própria sociedade de economia mista, trazer aí uma liberdade melhor na contratação, mas sempre com o intuito de preservação do interesse público. Toda empresa pública e sociedade de economia mista, pelo artigo 173, tem que trabalhar com a exploração da atividade econômica, ou seja, a função é justamente angariar, trabalhar para conseguir uma exploração econômica. Então a função dela é ganhar dinheiro. Por fato de ganhar dinheiro, isso não vai estar dissociado da prestação do serviço público. Nesse sentido, toda empresa pública e sociedade de economia mista tem esse condão, tem essa função de quê? De zelar pela exploração da atividade econômica. Portanto, para começar o estudo do regime das licitações e contratos desse nosso cenário, não esqueça que é obrigada, toda empresa pública está obrigada a esse procedimento e também essa legislação trouxe algo a mais. Ela trouxe a não mais discussão se vai ser possível admitir essa lei para prestadora de serviço público ou só exploradora de atividade econômica. Seja como for, toda empresa pública, toda sociedade de economia mista que presta uma atividade econômica, prestadora ou não de serviço público, que execute uma atividade econômica, faz com que seja obrigada a obedecer esse procedimento. Nesse sentido, essa lei trouxe mais uma coisa, trouxe uma inovação. Ela quer também enfatizar tanto as empresas públicas dependentes, as estatais dependentes, como aquelas chamadas sociedades de propósito específico, que são majoritariamente pertencentes ao poder público. Então, as chamadas SPS, públicas, que no mundo prático é muito corriqueiro, também estão obrigadas a estar vinculadas a essa legislação. Nesse cenário que se abre, é importante ficar bem delimitado que a obrigatoriedade de licitar vale para as empresas públicas e sociedade de economia mista da mesma forma. Portanto, amarrada à Constituição, em especial ao artigo 28 da Lei 13.303, começamos a estudar aí o regime das licitações e dos contratos da lei das estatais. A primeira pergunta que é feita, como é que fica a 8666? Eu já tive a oportunidade de escrever a respeito e vou reiterar. No ambiente da legislação e do direito administrativo, nós sabemos que quando nós temos uma lei que não revoga a outra legislação, garante a aplicabilidade no mundo jurídico das duas leis. Entretanto, a 8666 ela não vai ser mais aplicada no regime de licitações e contratos da lei das estatais, porque eu tenho uma nova legislação que exclui a sua aplicabilidade, mas não revoga a lei 8666. Isso não significa que os ensinamentos, que as práticas, que os princípios ali vigentes podem ser aplicados se aquela legislação, esta Lei 13.303, não a excluir. Portanto, no ambiente do princípio geral do direito, seja por aplicação analógica ou apenas por princípio geral do direito, eu consigo aplicar a 8666
quando a Lei 13.303 sustentar um contexto e esse contexto está incompleto, não está perfeito, e aí eu vou poder completá-la, vou poder subsidiariamente, como se diz aí fora, na verdade não é subsidiário, eu vou aplicar analogicamente, usando um princípio geral do direito, aquele ensinamento da Lei 8.666. Para fins práticos, a Lei das Estatais quer que cada empresa pública e sociedade de economia mista tenham o seu regulamento próprio de licitações. Então eles vão ter um cenário próprio de regulamento e vão consagrar como licitar. Portanto, nesse sentido, de acordo com esse regulamento, a própria legislação não quer mais que se use a 8.666. Então, para ficar bem claro, na Lei 8.666 não vai ser mais utilizada para licitar e os ensinamentos a partir do artigo 54 para frente da Lei 8.666 relativa a contrato não vai ser mais usado, porque nós temos uma legislação que quer um regime próprio de licitação e de contratação das estatais. Nesse sentido, nós não vamos aplicar o 8.666. A pergunta que se faz também é: a Lei 8.666 ela foi revogada? Óbvio que não, porque não está escrito. Existe algum conflito com ela? Claro que não. Ou seja, para a administração direta, para as autarquias e para as fundações, ela continua funcionando. Para nós, das estatais, a empresa pública não vai mais usar ela. E não vai mais usar a Lei 8.666 a partir de quando? É a terceira pergunta. A partir do momento em que o regulamento de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista esteja funcionando. Se já estiver em vigor o regulamento da sua licitação, o regulamento é um ato interno, não é decreto. No momento em que aquela empresa pública já possuir o seu regulamento, já está apto a usar o regulamento baseado na Lei 13.303. Nós temos aí diversas estatais, estaduais e municipais já com esse regulamento. Temos a Eletrobras, temos os Correios, temos o BNDES, temos a Caixa Econômica, ou seja, já estatais trabalhando com um novo cenário de como licitar e de como contratar baseado nesse novo regulamento. Bom, seja como for, o marco inicial do uso da lei com o seu regulamento vai depender de cada lugar. Então, cada empresa pública ou sociedade economista terá esse know-how de garantir aí o marco inicial. Por óbvio, pelo acta sunt servanda ou pelo pacta sunt servanda no ambiente contratual, nós sabemos que contratos em vigor, todos eles continuarão funcionando e trabalhando pela Lei 8.666 e licitações já iniciadas, de acordo com aquela estatal, também vão continuar, também vão estar sendo processadas pela Lei 8.666. Então, no momento em que a obrigatoriedade da legislação ser coercitiva em 2018 para todas as estatais, eu posso te afirmar, junto com o seu regulamento, que você, colaborador, você, servidor, vai ficar no cenário ainda de transição. Vai ter a lei nova, vai ter o regulamento novo e vai ter ainda o ambiente da Lei 8.666 um pouco ainda a ser utilizado, seja nos contratos, seja na licitação, ou seja, haverá uma dupla atuação deste servidor, de você colaborador. Bom, e ultrapassada essa etapa do uso da 8.666, a Lei 13.303 não exclui o uso do pregão. Então, o pregão continuará funcionando, obviamente baseado na Lei 10.520 de 2002, em especial com seus 3 outros decretos até hoje funcionando, uma vez que o próprio regulamento, a própria lei quer que o regulamento faça a previsão do pregão. Então o pregão vai continuar com a mesma natureza, com a mesma expertise, ou seja, aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor ou natureza, todas serão processadas de acordo com o pregão. O pregão vai ter um uso preferencial, ou seja, essa lei quis também inovar no sentido de que o administrador poderá limitar serviços, limitar aquisição de bens de caráter comum para aquela estatal no ambiente do que vai precisar.
se vai ser para o pregão ou vai ser para a licitação da Lei 13.303. Então, no final das contas, nós temos a Lei 13.303 com a licitação sua única e mais o pregão. Nessa primeira aula, eu quero trabalhar com você os princípios. No artigo 31 da Lei 13.303, você encontra os princípios. E os princípios da licitação da Lei das Estatais têm a mesma filosofia, o mesmo sentido da 8666. Dentre eles, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, obtenção da competitividade e julgamento objetivo. Dos princípios do artigo 31, eu vou destacar a obtenção da competitividade. Na Lei 8666 não temos esse princípio com esse conteúdo. Mas no ambiente normal de contratação, a ideia é garantir uma disputa. Portanto, a licitação é uma regra. A anulação de licitação não é regra. Revogação de licitação não é regra. Convalidação de uma licitação é uma regra. Porque o princípio que a lei quer é justamente acabar com esse cenário ou de uma licitação mal feita ou de uma licitação mal planejada. Porque o princípio da obtenção da competitividade para manter a licitação funcionando, para manter o edital correto, para manter a disputa sadia. O que a lei quer é isso. A lei não quer um edital mal feito para no meio da licitação ela ser anulada. Ou, mesmo com vício, com medo do gestor com medo, ou a comissão ou a equipe de apoio com receio de manter uma licitação que pode ser convalidada, ser anulada. Então, que fique claro que no ambiente competitivo não pode errar. E caso haja erro, a regra é convalidar e não anular. Isso é um ensinamento que eu já posso trazer para você pela leitura da lei que vamos trabalhar no todo o nosso conteúdo aqui comigo, eu, Leandro Veloso, trabalhando com você regime das licitações e contratos. Portanto, nós temos dentro desses princípios que eu destaquei a obtenção da competitividade. Chamo sua atenção também para o princípio da probidade no ambiente nosso de corrupção. Uma diretriz que nós vamos estudar, que é a diretriz do compliance, quer que a licitação seja cada vez mais um grande procedimento com honestidade, com boa fé, com ética, com lealdade. É isso que a lei quer. Uma disputa sadia, garantindo uma super competitividade com muita honestidade. Tanto é verdade que nas inovações da lei, dentro do artigo 31, no seu parágrafo 1º, nós podemos encontrar novos conceitos. Que novos conceitos podemos encontrar? O conceito, por exemplo, do sobrepreço, o conceito do superfaturamento, que já é uma preocupação do legislador. Portanto, no ambiente da licitação da lei das estatais, a preocupação da fase interna, da elaboração do edital, é justamente você ter um bom orçamento, uma boa previsão de custo para evitar dois princípios violados, moralidade e probidade. Tanto que a lei quer, logo de cara, nos ensinar o que consiste superfaturamento e o que consiste sobrepreço. Essa é uma grande novidade. A gente chama a atenção que o sobrepreço tem a ver justamente com situações muito expressivas, não variações de preço, mas uma variação expressiva, essa é a característica. E o superfaturamento é quando nós encontramos, obviamente, a consequência do sobrepreço, que é o dano dentro da administração relativo a um pagamento mais caro. Bom, a gente sabe que no mundo técnico, em especial do conteúdo da administração, o superfaturamento é algo muito complicado no sentido da orçamentação. Bom, não é princípio orçamento justo, mas fica a dica, por óbvio, que pelos parágrafos do artigo 31, o nosso órgão de controle cada vez mais entrará no mérito da busca, da avaliação, é a base orçamentária. Uma vez que os parágrafos do artigo 31 querem isso, querem nos mostrar para evitarmos, a verdade, este erro de cairmos no sobrepreço ou cairmos no superfaturamento. Portanto, nesta primeira aula, eu trouxe para você
uma introdução do que será a nossa licitação e a nossa contratação do regime da lei das estatais. Lembrando que a 8.666 continuará vigorando, não mais para a empresa pública, nem para a sociedade de economia mista, no sentido geral, o que vale é esta lei e o seu regulamento. Até a próxima aula.